Fala pessoal, tudo bem? O tema dessa aula é o sistema métrico, onde vamos estudar três assuntos: medidas de comprimento, cuja unidade fundamental é o metro; medidas de capacidade, cuja unidade fundamental é o litro; e medidas de superfície, também conhecidas como medidas de área, cuja unidade fundamental é o metro quadrado. Detalhe importante, pessoal, a nossa aula será prática. Júlio, o que é uma aula prática? Eu considero aula prática aquela em que, a partir das questões, eu consigo ensinar os fundamentos teóricos. Então, vamos estudar a partir de questões da Banca VUNESP, trazendo todos os fundamentos teóricos necessários. Fechou? Então, vamos lá. Vou mostrar aí a nossa primeira questão. Um fio de cobre com 2,7 metros de comprimento foi dividido em 5 pedaços. O primeiro pedaço com 1,3 metros de comprimento e os demais pedaços, todos de comprimento iguais entre si, conforme mostra a figura. Vamos analisar a figura. Qual o total? 2,7 metros. Primeiro pedaço, 1,3 metros. Os demais são 4. Segundo, terceiro, quarto e quinto, todos de comprimento iguais entre si, medem x metros. Ok. A diferença entre o comprimento do primeiro pedaço e o comprimento do segundo pedaço nessa ordem é d. Aqui eu tenho as opções. Observe o seguinte, pessoal. Todas as opções estão em centímetros. Qual bizu? Eu vou pegar os valores que aparecem na figura e vou convertê-los para centímetros. Assim, quando definir o valor de x, ele já estará em centímetros, tá bom? Beleza. Aí vamos lá, pessoal. Nós temos o metro, o decímetro e o centímetro. Beleza. Para cada casa imediatamente à direita, eu multiplico por 10. Isso significa que do metro para o decímetro, eu vou multiplicar por 10. Assim como do decímetro para o centímetro, eu também vou multiplicar por 10. Qual a conclusão, pessoal? Se do metro para o centímetro eu multiplico por 10 duas vezes, significa que do metro para o centímetro, basta multiplicar por 100. Então, vamos fazer isso. 1,3 vezes 100 é igual a 130. É só deslocar a vírgula duas casas à direita. Ok. 130 centímetros. 2,7 vezes 100 vai ser igual a 270, claro, 270 centímetros. Beleza. Agora passaremos a ter uma equação do primeiro grau. Por quê? 130, que é o primeiro pedaço, mais 4 vezes x, 1, 2, 3, 4, tem que ser igual a 270 centímetros. Temos essa igualdade. 130 mais 4 vezes x, o x aparece 4 vezes, tem que ser igual a 270. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. O que a gente tem que fazer, pessoal? Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. Show? Então, o que eu vou fazer na prática? Eu vou pegar o 130, que é um valor positivo, e vou passá-lo para a direita da igualdade. Ele fica negativo. Então, eu passo a ter 4x. Vou fazer devagar para que vocês possam entender, beleza? É igual a 270 menos 130. 4x é igual a 140. 270 menos 130 é 140. 4 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. 140 dividido por 4 é igual a 35 centímetros. Beleza. Agora vamos definir a questão. Porque se eu encontrei o valor de x, eu encontrei o valor do segundo pedaço, do terceiro pedaço, do quarto pedaço e do quinto pedaço, porque eles são iguais entre si. Eu quero a diferença entre o primeiro e o segundo, ou seja, vou pegar o primeiro, que é 130, e vou subtrair x, que é igual a 35, tá bom? Então, a nossa solução vai ser o primeiro pedaço, que eu vou chamar de P1, só para contextualizar, menos P2, que é o segundo pedaço. Então, vou ter aqui, ó, P1 é 130, que são 130 centímetros, e P2 é o valor de x, porque os outros pedaços são iguais entre si. X é igual a 35, então a gente passa a ter 95 centímetros. Portanto, o gabarito é a letra B. Beleza, pessoal? Então, questão que envolveu o raciocínio de equação do primeiro grau, associando as medidas de comprimento. E foi necessário, claro, fazer a conversão de metro para centímetro para facilitar a nossa resolução. Beleza?
Vamos lá, segunda questão. Uma avenida retilínea terá um trecho de 3,6 km recapeado, e isso será feito em 3 etapas, conforme mostra a figura. Então, vamos lá. Eu tenho 3,6 km no total, e são 3 etapas, primeira, segunda e terceira, respectivamente, 1,2 km, x sobre 3 km e x km, beleza? O comprimento do trecho a ser recapeado na segunda etapa é d. Aqui eu tenho as opções. Pessoal, na segunda etapa, eu tenho x sobre 3. Eu quero saber essa equivalência em metros. Por que eu falei x sobre 3 e x quilômetros? Porque aqui eu tenho 3,6 km e 1,2 km. Se eu mantiver esses valores, claro, o valor de x aparecerá em quilômetros e depois eu faço a conversão para metros. Mas vamos fazer o seguinte, observando que as opções de resposta estão em metros, vamos já fazer, as respectivas conversões de quilômetros para metros, porque assim eu evito o cálculo com decimais, tá bom? Do quilômetro para o metro, eu multiplico por 1000. Muitos alunos decoram. Júlio, mas por que isso acontece? É o que eu vou mostrar agora. Eu tenho o quilômetro, km. Eu tenho o hectômetro, que é o hm. Eu tenho o decâmetro, que é o DAM. E eu tenho o metro. Para cada casa imediatamente à direita, eu multiplico por 10. Do quilômetro para o hectômetro, eu multiplico por 10. Do hectômetro para o decâmetro, eu multiplico por 10. E do decâmetro para o metro também multiplico por 10. Isso significa que do quilômetro para o metro, eu multiplico por 10 3 vezes, ou seja, eu multiplico por 1000. Tá bom? Então, vamos lá. 1,2 vezes 1000 é 1.200. 3,6 vezes 1000 é 3.600. Qual a vantagem, pessoal? Ao definir o valor de x nessa equação do primeiro grau que nós vamos trabalhar, esse resultado já sai em metros e as opções todas aparecem em metros, tá bom? Então vamos lá, o que a gente tem aqui? 1.200 mais x sobre 3 mais x. Então tá aqui, ó, 1.200 mais x sobre 3 mais x é igual a 3.600. É o total, tá bom? Equação do primeiro grau. Tudo que é número para um lado, tudo que é letra para o outro. Então, esse valor, 1.200, ele vem para cá o quê? Negativo. Então, a gente tem x sobre 3 mais x é igual a 2.400. Júlio, por que 2.400? 3.600 menos 1.200. Ok. Nós temos uma soma de frações com denominadores diferentes. Ué, Júlio, como assim denominadores diferentes? Você não está vendo. Mas o x e o 2.400, eles podem ser escritos de que forma? X sobre 1, 2.400 sobre 1. Seria essa ideia aqui. X sobre 1 e 2.400 sobre 1. Ou seja, eu tenho uma soma de frações com denominadores diferentes. Típico caso em que se faz uso do MMC, mínimo múltiplo comum. Aqui que muitos alunos fazem? Eles colocam 1 abaixo do x e abaixo de 2.400, consideram que o MMC entre 3 e 1 é 3, aí vão pegar o 3, vão dividir por 3, vai dar 1, vão multiplicar pelo seu numerador, vão pegar o 3 e vão dividir por 1, tanto em relação a x quanto em relação a 2.400, que vai dar 3 e vão multiplicar pelos respectivos numeradores. Para não fazer isso, eu vou ensinar um esquema que sempre dá certo. Sempre que houver uma situação de MMC, ou seja, soma ou subtração de frações com denominadores diferentes, em vez de fazer todo esse processo que eu acabei de citar, faço o seguinte: repito o numerador do único denominador aparente, que neste caso é o 3, e faço a distribuição. Pegue esse denominador e multiplique pelos valores que estão sem denominador. Mostra aí, Júlio, vamos lá. Seria a ideia seguinte: eu vou repetir esse x e vou distribuir. 3 vezes x, 3 vezes 2.400, tá? Só isso. 3 vezes x, 3x, mantém o operador matemático, que neste caso é adição, e 3 vezes 2.400 é 7.200. Lembrando que aqui o coeficiente é 1, porque é 1x. 1 mais 3 dá 4. 4x é igual a 7.200. 4 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, tenho 7.200 dividido por 4, que dá 1.800. Beleza, este é o valor de x. Acabou a questão? Não. Observe que sequer aparece nas opções de resposta o 1.800. Mas se aparecesse, alguns alunos podiam assinalar o quê? Errado, porque 1.800 é o valor de x, que é justamente
a terceira etapa. Mas eu não quero a terceira etapa, eu quero a segunda. Na segunda, eu tenho x sobre 3. E a gente já sabia, ó, eu quero x sobre 3. Como x é 1.800, eu tenho 1.800 sobre 3. Pessoal, 1.800 sobre 3 é igual a 600 metros. Portanto, o gabarito é a letra A. Então, questão similar à anterior, onde a gente associou as medidas de comprimento ao cálculo, né, a partir de matemática básica. Está gostando da aula até agora? Então não esquece, deixe seu like, isso é importante para mim, para que o YouTube recomende meu vídeo, né, para outros alunos, beleza? Eu já agradeço. Vamos lá, vamos prosseguir. Próxima questão. Questão 3. Ao colocar 108 litros de água em um tanque, observa-se que o marcador, que antes indicava 3/8 do tanque, passou a indicar metade do tanque. Nesse caso, a capacidade total do tanque em litros é igual a... Aqui eu tenho as opções. Pessoal, aqui eu posso montar uma equação do primeiro grau e resolver de maneira bem simples. Vamos fazer isso? Vamos considerar que o total é x, tá bom? Ou seja, havia x litros, que é o total. Quer dizer, o total é a capacidade, não é o que havia não, tá? Total é x litros. Havia 3/8 de x, beleza? Porque antes nós tínhamos 3/8 do tanque. O total é x, então eu tinha 3/8 de x, que é 3/8 vezes x, beleza? Colocamos 108 litros e passamos a ter metade do tanque, ou seja, metade de x. Vamos agora arrumar, tá bom? Como assim, Júlio, arrumar? Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro, tá bom? Aqui eu tenho 3/8 de x, que é a mesma coisa de 3x sobre 8. Aqui eu posso multiplicar 1 vezes x, ou seja, a mesma coisa que x sobre 2. Então, x sobre 2, pessoal, vem para cá e fica o quê? Negativo. Menos x sobre 2 vai ser igual. 108 é positivo, ele vem para cá e fica o quê? Negativo. Menos 108. Aqui nós temos uma diferença entre frações com denominadores diferentes. Vamos usar o MMC. Aqui, pessoal, como aparecem dois denominadores aparentes, eu não posso fazer aquele esquema. Eu vou fazer o esquema agora tradicional. O MMC entre 8, 2 e 1 vai ser o próprio 8. Aqui eu faço 8 dividido por 8 dá 1, 8 dividido por 2 dá 4 e 8 dividido por 1 dá 8. O que a gente fez? Determinamos o MMC entre 8, 2 e 1, que é o próprio 8, já que ele é múltiplo de 2 e múltiplo de 1. Pegamos o valor do MMC e dividimos pelos denominadores. 8 por 8 deu 1, 8 por 2 deu 4, 8 por 1 deu 8. Agora a gente vai multiplicar pelos respectivos numeradores. 1 vezes 3x, fazendo aqui, ó, dá 3x. 4 vezes menos x, menos 4x. E 8 vezes menos 108, observe que o sinal de negativo dá menos 864. 3 menos 4 dá 1. 1 não, né? Menos 1, ou seja, eu tenho menos x. E agora eu multiplico por menos 1. E eu fecho a questão. Passamos a ter que x é igual a 864. Júlio, por que você multiplicou por menos 1? Porque eu não posso ter o valor de x negativo, tá bom? Portanto, o gabarito é a letra B. Júlio, essa é a única forma? Não. Matemática tem essa vantagem, podemos fazer de formas diferentes e chegar ao mesmo resultado. Eu vou mostrar uma outra forma rapidamente aqui para vocês. Seria uma forma onde eu não preciso trabalhar o valor de x, eu posso fazer através da ideia de frações, tá bom? Eu tinha 3/8 e passei a ter agora o quê? Metade. Legal, pessoal? Show de bola. Aí o que acontece? De 3/8 para metade, eu acrescentei 108 litros. Como é que eu consigo definir que fração corresponde a 108? É simples, pessoal. Pensa comigo. Vamos igualar os denominadores. Como? Eu vou multiplicar aqui por 4 e o que eu faço embaixo eu também faço em cima. Isso é obrigatório, tá? 1 vezes 4 dá 4 e 2 vezes 4 dá 8. Então, observe que era 3/8 e passou a ser 4/8. Então, de 3/8 para 4/8, eu aumentei 1/8. Que é justamente a fração que corresponde a 108 litros. Agora é só fechar a questão. O que eu tenho aqui na prática? Que 1/8 é igual a 108. Vamos entender isso aqui, ó.
O numerador é a parte. E aqui, pessoal, é o total de partes. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que uma parte em relação às 8 é igual a 108. Como é que eu chego a esse total? É só multiplicar 8 vezes 108, que vai ser igual a 864. Seria isso aqui, pessoal. Se a gente pensar na barrinha de chocolate, eu teria uma barrinha com 8 partes iguais. Vou tentar reproduzir aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. E eu sei que uma das partes das 8 é igual a 108. Se uma parte é igual a 108, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basta multiplicar 8 por 108 que eu chego ao total. Aqui é uma segunda forma de resolução, porém sem a necessidade da variável x e do MMC. Beleza? Show de bola. Próxima questão. Questão 4. Uma lanchonete tem 3 filiais. Feita uma média da quantidade de suco vendida por dia, a filial A vende 128 litros. Então, vou colocar aqui, ó, A, 128 litros. A filial B vende 205 litros. Então, B, 205 litros. E a C vende 117 litros. C, 117. Beleza. Se todos os dias essas filiais venderem a mesma quantidade de suco, a lanchonete atingirá a venda de 2.700 litros em... Aqui eu tenho as opções. Pessoal, matemática básica. Eu vou somar essas quantidades, vou pegar o total que a banca quer e vou dividir pelo somatório das quantidades para chegar justamente ao número de dias, tá bom? Vamos lá. Vamos somar aqui. 8 mais 5, 13, mais 7, 20, vai 2. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Deixa eu melhorar esse zero aqui. E 1 mais 2 mais 1 dá 4. Ou seja, eu tenho aqui 450 litros no total. Só que aqui, pessoal, eu quero saber a venda de 2.700. Qual o número de dias? A minha solução é uma divisão. Vou pegar 2.700 e vou dividir por 450. Corte esse zero com esse zero. E 270 por 45 dá 6. Portanto, 6 dias. Gabarito, letra A. Aqui não tem o que inventar, né, pessoal? Questão de matemática básica. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Última questão para fechar a nossa aula. André comprou uma lona retangular para todo, de 2,5 metros de comprimento por 2 metros de largura. Pagou o total de R$ 1.050 e a banca quer saber o valor do metro quadrado da lona desse todo. Pessoal, é uma questão que associa, né, essa parte das medidas de comprimento justamente à geometria plana, porque eu preciso saber a área, tá bom? Aí vamos lá. Se eu tenho um terreno retangular, já que a lona é retangular, o meu terreno é assim, ó, retangular. É sempre interessante o aluno fazer um esboço, tá bom? A partir do esboço ele consegue identificar melhor o que a questão quer. Eu tenho aqui 2,5 metros por 2 metros. A área desse retângulo, dessa lona, é o produto das dimensões. Basta multiplicar 2,5 vezes 2. Então, a área vai ser 2,5 metros vezes 2 metros. Ou seja, nós temos aqui 5 metros quadrados, que eu posso botar assim, ou se preferir, assim, tá? Não tem problema nenhum. É a mesma coisa. Então, tem aqui 5 metros quadrados. Essa é a área. Só que eu quero saber o valor do metro quadrado, sabendo o seguinte, que ele pagou o total de 1.050. Mais uma vez, matemática básica. É só pegar 1.050 e dividir por 5. É a nossa solução, beleza? Então, a nossa solução, vou chamar apenas de S, vai ser 1.050 dividido por 5, que é igual a 210. Portanto, ele pagou por metro quadrado R$ 210 e o gabarito é a letra E. Beleza, pessoal? Show de bola? Então é isso, vou encerrando a nossa aula por aqui. Agradeço a todos que participaram. Não esqueçam o like, isso é muito importante para mim. Deixem o seu comentário, o comentário de vocês, tá bom? Deixem as dúvidas, as opiniões, as críticas, sugestões, o que vocês quiserem. Eu vou estar sempre respondendo prontamente, tá bom? Então é isso, encerrar a nossa aula por aqui. Foi um grande prazer. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.